Você precisa ouvir este recado de Deus segundo a Bíblia. Talvez você não tenha clicado neste vídeo por acaso. A Bíblia mostra repetidamente que nada acontece de forma aleatória quando Deus está envolvido. Antes de grandes mudanças, antes de quedas, antes de livramentos ou correções, sempre existe um momento em que Deus fala. Às vezes ele fala de forma clara, às vezes ele fala de forma sutil, mas ele sempre fala. E a pergunta mais importante não é se Deus está falando. A pergunta é: quem ainda está disposto a ouvir? Vivemos em uma geração barulhenta. Informações demais, opiniões demais, vozes demais dizendo o que fazer, como viver, no que acreditar. Nesse cenário, ouvir a voz de Deus exige algo raro hoje: silêncio interior. A Bíblia nunca disse que ouvir Deus seria fácil. Ela diz que ouvir Deus exige atenção, humildade e disposição para mudar. Deus sempre fala antes de agir. Existe um padrão claro nas Escrituras. Antes do dilúvio, Deus falou. Antes da destruição de Sodoma, Deus avisou. Antes do exílio de Israel, Deus enviou profetas. Antes da queda de Jerusalém, houve alertas. Deus não age impulsivamente. Ele chama. Ele adverte. Ele dá tempo. Em Amós está escrito que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos. Isso mostra algo fundamental: o juízo nunca vem sem aviso. O problema é que muitos confundem paciência divina com aprovação divina. O silêncio aparente de Deus não significa concordância, significa oportunidade. Deus não fala apenas com quem é perfeito. Um dos maiores enganos espirituais é acreditar que Deus só fala com pessoas boas o suficiente. A Bíblia prova exatamente o contrário. Deus falou com Moisés, que tinha medo de falar. Falou com Davi, que era falho. Falou com Jonas, que tentou fugir. Falou com Pedro, que negou Jesus. Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele escolhe pessoas disponíveis. Se você acha que não pode ouvir Deus porque errou demais, esse pensamento não vem da Bíblia. A Bíblia mostra que Deus fala justamente quando alguém está perdido, confuso ou cansado. Deus fala de muitas formas. Nem sempre Deus fala com uma voz audível. Na maioria das vezes, Ele fala de maneiras que exigem sensibilidade. Ele fala pela palavra. Ele fala pela consciência. Ele fala por circunstâncias. Ele fala por alertas repetidos. Ele fala pelo incômodo que não vai embora. Quantas vezes algo dentro de você já disse: não siga por esse caminho, mas você ignorou? Quantas vezes você sentiu que precisava mudar algo, mas adiou? A Bíblia chama isso de endurecer o coração. Não é falta de informação, é resistência. O perigo de ignorar a voz de Deus. Ignorar a voz de Deus não acontece de uma vez. A Bíblia mostra que isso é um processo. Primeiro, a pessoa escuta e questiona. Depois, escuta e adia. Depois, escuta e racionaliza, até que chega um momento em que ela já não escuta mais. Isso é assustador. Em Romanos, a Bíblia diz que existe um ponto em que Deus se entrega à pessoa, aos seus próprios desejos, não como punição imediata, mas como consequência da rejeição contínua. Esse é um dos julgamentos mais silenciosos e mais perigosos, quando Deus para de confrontar. Porque quando Deus corrige, ainda há relacionamento. Quando Ele silencia, algo foi quebrado. Eis que estou à porta e bato. Uma das imagens mais fortes da Bíblia está em Apocalipse. Deus se coloca do lado de fora, batendo a porta. Isso revela algo profundo. Deus respeita escolhas. Deus não invade. Deus não força. Ele chama. E cada batida é uma oportunidade. Mas a porta só se abre por dentro. Esse recado não é sobre medo, é sobre direção. Muitas pessoas associam ouvir Deus com medo, culpa ou condenação, mas a Bíblia mostra que a voz de Deus não vem para destruir, vem para alinhar. Mesmo quando Deus confronta, o objetivo não é humilhar, é restaurar. Talvez você esteja insistindo em algo que já deu sinais claros de que não é para você. Talvez esteja mantendo hábitos que estão drenando sua paz. Talvez esteja em um relacionamento, ambiente ou padrão que Deus já mostrou que precisa mudar. Ignorar isso não elimina as consequências, apenas adia. O maior erro não é errar. A Bíblia nunca trata o erro como o maior problema humano. O maior problema é se acomodar ao erro. É chamar de normal aquilo que fere. É justificar aquilo que destrói. É repetir escolhas esperando resultados diferentes. Sempre que Deus fala, existe uma bifurcação: ouvir e mudar, ou ouvir e ignorar.
e toda escolha constrói um futuro. Deus ainda fala hoje. A Bíblia não apresenta um Deus distante. Ela apresenta um Deus presente, ativo e interessado. Ele ainda chama pessoas ao arrependimento, ainda chama pessoas à mudança, ainda chama pessoas à verdade. Mas ele não grita para competir com o barulho do mundo. A voz de Deus é firme, mas não forçada, clara, mas não invasiva. Por isso tantos não escutam. Talvez esse seja o recado. Se este vídeo chegou até você agora, talvez o recado seja simples, mas profundo. Pare, reavalie, escute, não tudo ao seu redor, mas dentro. O que você vem adiando, o que você sabe que precisa mudar, o que você tem ignorado por medo, orgulho ou comodismo. Deus não exige perfeição, ele pede sinceridade. Deus ainda oferece recomeços. A Bíblia inteira aponta para isso. Mesmo após quedas, Deus restaura. Mesmo após erros, Deus chama novamente. Mesmo após rejeições, Deus continua batendo. Mas recomeços exigem decisão. Ninguém muda apenas por emoção, muda por escolha. O alerta final. A voz de Deus nunca vem para confundir. Ela vem para alinhar. Ela pode incomodar no início, mas traz paz no fim. Ignorar pode parecer confortável agora, mas cobra um preço depois. Ouvir pode ser difícil agora, mas salva no futuro. Conclusão: você não está aqui por acaso. Talvez esse vídeo seja um convite. Talvez seja um alerta. Talvez seja um chamado silencioso para ajustar rotas. Deus ainda fala. Deus ainda chama. Deus ainda orienta. Mas ele não força ninguém a ouvir. No próximo vídeo, vamos revelar como a Bíblia mostra os sinais claros de quando alguém começa a ignorar a voz de Deus, e por que isso é mais perigoso do que parece. Se essa mensagem falou com você, curta, se inscreva no canal, e continue essa jornada, porque ouvir a voz de Deus pode não mudar apenas um dia, mas o rumo de toda uma vida. Perfeito! Abaixo está a nova expansão, adicionando aproximadamente mais 10.000 caracteres, aprofundando ainda mais o tema, sem quebrar a coerência, mantendo o tom bíblico, reflexivo, intenso e com forte retenção para vídeo longo. O texto entra em camadas mais espirituais, existenciais e práticas, levando quem assiste a se sentir diretamente confrontado e acolhido ao mesmo tempo. Quando Deus fala, mas a pessoa negocia. Um dos padrões mais recorrentes na Bíblia não é a negação direta de Deus, mas a negociação com Deus. A pessoa não diz não, ela diz depois. Depois que resolver isso, depois que estiver pronta, depois que doer menos, depois que fizer sentido. Mas o problema é que a obediência, adiada quase sempre se transforma em desobediência disfarçada. Moisés tentou negociar, Jonas tentou fugir, Jeremias tentou desistir, Pedro tentou resistir. Todos eles ouviram Deus, mas todos, em algum momento, tentaram negociar o chamado. E isso mostra algo importante. Não é falta de fé sentir medo, é falta de fé permanecer paralisado por ele. Deus fala no tempo certo, não no tempo confortável. A Bíblia deixa claro que Deus raramente fala quando tudo está confortável. Ele fala quando algo precisa mudar, quando um ciclo precisa ser encerrado, quando uma identidade precisa ser ajustada. Por isso, muitas pessoas confundem a voz de Deus com perturbação, mas toda transformação começa com desconforto. Se Deus só falasse quando tudo estivesse bem, ninguém mudaria. O chamado que expõe quem somos. Quando Deus fala, ele não revela apenas o que deve ser feito, ele revela quem somos. Por isso, ouvir Deus pode ser assustador, porque a voz dele confronta desculpas, desmonta narrativas internas e revela intenções escondidas. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada que divide alma e espírito. Isso significa que ela separa o que é emoção do que é verdade, o que é desejo do que é propósito. E nem todo mundo está disposto a encarar isso. O perigo de criar um Deus funcional. Muitos criam um Deus funcional, um Deus que abençoa, mas não corrige, um Deus que conforta, mas não confronta, um Deus que atende pedidos, mas não direciona escolhas. Esse não é o Deus bíblico. O Deus da Bíblia não existe para validar decisões humanas. Ele existe para transformar o ser humano. Quando alguém tenta moldar Deus à própria vontade, para de ouvir a voz verdadeira, e passa a ouvir apenas aquilo que confirma o que já queria fazer. Deus não fala apenas em momentos grandes.
Outro erro comum é achar que Deus só fala em eventos extraordinários. Mas a Bíblia mostra que Deus fala no cotidiano, no silêncio, na rotina, no detalhe. Elias esperava Deus no vento forte, no terremoto e no fogo. Mas Deus falou no sussurro. Isso ensina algo poderoso. Quem vive acelerado demais, não escuta a voz de Deus e o peso das escolhas. Quando Deus fala, Ele nunca tira a responsabilidade da escolha. Ele orienta, mas não obriga. Direciona, mas não força. Por isso, ouvir Deus não elimina dúvidas, mas elimina a desculpa de não saber. A partir do momento em que alguém entende o que precisa ser feito, não decidir também se torna uma decisão. E a Bíblia mostra que a indecisão prolongada também gera consequências. Quando Deus silencia, mas a vida continua falando. Existem momentos em que Deus parece silencioso, mas mesmo nesses períodos, a vida continua dando sinais. Portas se fecham, caminhos se repetem, padrões se revelam. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele sempre carrega observação. Às vezes, Deus se cala para ver o que a pessoa fará com o que já ouviu. Deus fala para evitar colapsos, não para criá-los. Ao contrário do que muitos pensam, Deus não fala para complicar a vida. Ele fala para evitar quedas maiores. Na Bíblia, muitos avisos foram ignorados antes de grandes perdas. Não porque Deus quis punir, mas porque o ser humano insistiu. Deus alerta antes do colapso. Sempre. A ilusão do controle. Um dos maiores obstáculos para ouvir Deus é a ilusão do controle. A pessoa acha que ainda dá para segurar, que ainda dá para ajustar sozinha, que ainda não chegou ao limite. Mas a Bíblia mostra que Deus intervém justamente quando o controle humano falha, porque enquanto alguém acha que controla tudo, não sente necessidade de ouvir o chamado para render o que mais resiste. Quando Deus fala, Ele quase sempre toca no ponto que a pessoa mais resiste, não por crueldade, mas porque ali está a raiz. Abraão foi chamado a entregar Isaque. Moisés foi chamado a enfrentar o faraó. Pedro foi chamado a abandonar redes. Paulo foi chamado a mudar identidade. Deus nunca pede algo aleatório. Ele pede o que está entre você e o propósito. Ouvir Deus muda a forma de viver. Quando alguém realmente começa a ouvir Deus, algo muda profundamente. As decisões ficam mais conscientes. As prioridades se ajustam. O medo diminui. A clareza aumenta. Não porque os problemas somem, mas porque a pessoa deixa de caminhar sozinha. O maior erro não é errar. A Bíblia deixa claro que errar faz parte da condição humana. O maior erro não é errar. É persistir sem arrependimento. É ignorar correção. É fechar o coração. Deus trabalha com pessoas falhas.